A inspiração da Escritura à Bíblia é a revelação verbal ou proposicional de Deus. É Deus falando a nós. É a voz do próprio Deus. A própria natureza da Bíblia indica que a comunicação verbal é a melhor maneira de transmitir a revelação divina. Nenhum outro modo de se conhecer a Deus é superior ao estudo da Escritura, e nenhuma outra fonte de informação sobre Deus é mais precisa, acurada e abrangente. O apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é soprada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 13:16, 17. Todas as palavras da Bíblia foram sopradas por Deus. Tudo o que podemos chamar de Escritura foi inspirado por Deus. Que a Escritura é soprada por Deus refere-se à sua origem divina. Tudo da Escritura procede de Deus. Portanto, podemos corretamente chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Esta é a doutrina da inspiração divina. O conteúdo da Escritura consiste de todo o Antigo e Novo Testamento, 66 documentos no total, funcionando como um todo orgânico. O apóstolo Pedro dá endosso explícito aos escritos de Paulo, reconhecendo seu status de escritura inspirada. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. 2 Pedro 13:15, 16. Pedro explica que os homens que escreveram a Escritura foram impelidos pelo Espírito Santo, para que nenhuma parte dela tivesse origem na vontade de homem ou pela interpretação pessoal do profeta. 2 Pedro 1:20, 21. A Bíblia é uma revelação verbal exata de Deus, a ponto de Jesus dizer que digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mateus 5:18. Deus exerceu tal controle preciso sobre a produção da Escritura que o seu conteúdo, na própria letra, é o que ele desejava colocar em escrito. Essa elevada opinião da inspiração escriturística não supõe ditado. Deus não ditou sua palavra aos profetas e apóstolos como um patrão dita suas cartas para uma secretária. A princípio, alguém pode tender a pensar que o ditado seria a mais alta forma de inspiração, mas não o é. Um patrão pode ditar suas palavras à secretária, mas ele não pode ter controle sobre os detalhes diários da vida dela, seja passado, presente ou futuro, e tem ainda menos poder sobre os seus pensamentos. Em contraste, a Bíblia ensina que Deus exercita controle total e preciso sobre cada detalhe de sua criação, a tal ponto que até mesmo os pensamentos dos homens estão sob o seu controle. Isso é verdade com respeito a todo o indivíduo, incluindo os escritores bíblicos. Deus de uma tal forma ordenou, dirigiu e controlou as vidas e pensamentos 4 de seus instrumentos escolhidos que, quando o tempo chegou, suas personalidades e os seus cenários eram perfeitamente adequados para escrever aquelas porções da Escritura que Deus tinha designado para eles. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, ó Senhor. Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Êxodo 4:11, 12. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhia. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Jeremias 1:405, minutos e 9 segundos. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Gálatas 1:11, 12, 15, 16.
Então, quando chegou o tempo de escrever, o Espírito de Deus supervisionou o processo para que o conteúdo da escritura fosse além do que a inteligência natural dos escritores pudesse conceber. 6. O produto foi a revelação verbal de Deus, e ela foi literalmente o que ele desejava pôr por escrito. Deus não encontrou as pessoas certas para escrever a escritura. Ele fez as pessoas certas para escrevê-la, e então, supervisionou o processo de escrita. 7. Portanto, a inspiração da Escritura não se refere somente aos tempos em que o Espírito Santo exerceu controle especial sobre os escritores bíblicos, embora isto tenha deveras acontecido, mas a preparação começou antes da criação do mundo. A teoria do ditado, a qual a Bíblia não ensina, é, em comparação, uma opinião inferior a respeito da inspiração, atribuindo a Deus um controle menor sobre o processo. Esse ponto de vista acerca da inspiração explica o suposto elemento humano evidente na Escritura. Os documentos bíblicos refletem vários cenários sociais, econômicos e intelectuais dos autores, suas diferentes possibilidades, e seus vocabulários e estilos literários singulares. Este fenômeno é o que se poderia esperar, dado o ponto de vista bíblico sobre a inspiração, no qual Deus exerceu controle total sobre a vida dos escritores, e não somente sobre o processo de escrita. O elemento humano da escritura, portanto, não prejudica a doutrina da inspiração, mas é consistente com ela e pela mesma explicado.